pessoal da Radiologia, que bom estar com vocês aqui em mais um novo podcast, né? E muito feliz, né, por receber uma pessoa muito especial aqui conosco, né, Denise? Isso aí. E hoje, né, o nosso convidado é o nosso grande colega Felipe Douglas. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, João Marcelo. Obrigado, Denise, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito o convite da gente poder trocar uma ideia, né, sobre a nossa área, sobre a profissão, né? E é isso. Estamos juntos aí nesse novo projeto aí. Eu quero apresentar para a galera que está nos assistindo. O Felipe Douglas, ele é, né, um conselheiro que nós temos, né, lá no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. Ele é um conselheiro efetivo, né, Denise? Sim. Conselheiro bem atuante e muito importante, né? Nós temos um grupo de conselheiros aí, de pessoas, assim, especializadas, pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm a vivência na radiologia, que é claro, né, que para representar uma classe tem que saber das dores, né? Você tem que saber ali, né, dos problemas, e essas pessoas que estão na área, essas pessoas que estão vivendo aí no dia a dia sabem muito bem, né, onde realmente a gente precisa estar sendo mais, né, atuante, né? Efetivo, Isso. atuante, né? Então, o Felipe é um deles, né? É um dos grandes representantes que nós temos aí na classe. E é claro, Felipe, muito importante, né? Nós queremos, né, e o público, né, os alunos de radiologia, os técnicos e tecnólogos em radiologia quer te conhecer, né? Fala um pouco sobre você e o mais importante, né? Como é que veio na sua cabeça falar assim, poxa, você é um profissional da radiologia, né? Quando é que você começou a estudar radiologia? Conta um pouco da sua história para nós. Tá. Mais uma vez agradecer aqui, né, o convite e assim, a radiologia, eu vou começar Sim. me apresentando. Corta essa parte. Tá. Para quem não me conhece, né, meu nome é Felipe. Já estou na radiologia já há bastante tempo, já há 15 anos, né? Então, assim, a gente começa bem jovem. Sou servidor da Secretaria de Saúde. Já trabalhei em vários lugares. Sou formado em outras áreas também, gestão pública, tenho pós-graduação, especialização na área também, ressonância, tomografia, neuroimagem. Então, trabalho hoje em dia numa clínica, São Mateus, né, na área de ressonância, sou supervisor lá também. Então, assim, é uma história bem bacana e começou há bastante tempo, né? E começou naquela época da fase antiga, né? Aquele profissional raiz, Denise. Profissional raiz. Apesar que o Felipe, ele é novo. Novo de idade. Ele é um cara jovem, mas aprendeu com os... Processamento automático, químicos, né? Então, assim... Já sujou o jaleco, né? Demais, já perdeu muita roupa, já. Uma vez eu ganhei uma camiseta, né, da Lacoste, da minha namorada. Cara, primeiro plantão, caiu gota de revelador. Já era. Então, pior que boa, viu, gente? Não, acabou. Então, a gente já passou por essa fase e passou pela essa transição, né, tecnológica da radiologia, né? Então, a gente conhece bem as dificuldades do passado. E é isso. Passei por diversos lugares, comecei, assim, no CRD, especialmente com os Dyer, né? O Renato Dyer. Tenho uma gratidão grande por eles. Uma família maravilhosa, né? Os caras são... Então, assim, devo Denise muito a eles, né? Denise? Devo muito a eles. E passei pelo CRER, neurológico, assim, grandes instituições, né? Que me moldou, né? Aprendi muito nesses lugares, assim. Você começou como um curso técnico, né? Isso, você fez isso. o técnico, trabalhou, Isso. capacitou, depois fez um tecnólogo. Exatamente. Né? E tem muito tempo que você fez o técnico? Que você falou assim, comecei, foi quando? Cara, foi no 2010. Nossa. Formei em 2010. Mais ou menos o mesmo ano que Isso, 2010. Colégio Senares. O Colégio Senares, né? Glorioso Senares. Excelente aluno, viu? Mais uma vez aí. A turminha Passou dele pela mão do Marcelo. Era tumultuada, mas ele... Marcelão. Senares só forma bons profissionais, né? Quer mandar um abraço pro André? Manda um abraço pro André, pro Demerval. Abração aí, cara. Obrigado aí por tudo. Verdade. Mas Senares,
Depois, o curso de tecnólogo foi se desenvolvendo, né? Unip e outras instituições. Teve a oportunidade da Faculdade de São Paulo, a Uninove, né? Que onde você fez lá o tecnólogo, né? Aí fui na segunda turma. Da Uninove. Então, assim, bacana, cara. Facilitou a vida de muita gente. Eu acho isso muito importante, porque às vezes o profissional técnico ele forma, ele fica estagnado ali, ele para no tempo. E é importante, a gente vê que contribui, o estudo evolui pra gente. Não, isso é... Felipe, uma das coisas que o conselho, né, principalmente capitaneado pela Denise, que é uma coordenadora nata, né, é a questão da educação continuada. Isso. O que eu percebo em você, na sua vida profissional, é que você fez um curso técnico, né, logo depois você foi se capacitando e assumindo várias responsabilidades. Quando eu te conheci, eu lembro de você, acho que foi em meados de 2012, Denise, uma época que o antigo presidente do Conselho Regional, o Lira, me convidou para uma palestra na PUC. E eu lembro que você ministrou essa palestra e eu também ministrei uma palestra. Era primeira jovem. Palestra, cara. Foi, a primeira palestra minha. Mais do que tudo. Eu lembro que tinha lá meus professores assistindo ali a palestra. Eu falei, como que eu vou palestrar? Os caras estão me assistindo, poxa. O ano passado eu era aluno deles, né? E hoje eles estão aqui para me assistir. Isso foi assim, né? Isso foi um momento marcante na minha vida, né? E essas pessoas me deram essa oportunidade. A Denise, né? Me acompanhou e tal. E eu lembro de você, cara, falando de um assunto assim muito, na época, muito relevante, né? Isso falando há quase... né, 12 anos atrás, falando de anjos, tomografias, né? E tal, onde a tecnologia da tomografia ainda estava naquele processo assim, né? Muitos locais ainda tinha aqueles aparelhos helicoidaizinhos de um canal e tal. Então, várias clínicas estavam implementando a tecnologia multislice. E foi ali onde eu vi o Felipe, né? As palestras dele de anjos, TC e tal. Eu falei, pô, o cara é jovem, saca pra caramba, né? E eu lembro, né, de um dos conselheiros ter falado para mim, não, mas ele é um dos plantonistas lá do CRER, é um dos caras que sabe muito, né? Eu fiquei, poxa, olha que bacana. Foi aí que eu te vi a primeira vez, né? Isso. Cara, eu gosto muito desse tema também, do ensino, né, do estudo, as inovações tecnológicas. Eu acompanhei o último podcast que vocês falaram muito sobre isso. Cara, a gente não pode parar de estudar, principalmente na nossa área, que as inovações tecnológicas são constantes. E, mais do que isso, a gestão das clínicas e dos hospitais vem mudando também, vem se profissionalizando. Então, você tem que acompanhar, você tem que entender de tudo que está acontecendo no seu trabalho. Você não pode ficar ali preso só no seu setor, só a sua agenda. Você tem que entender o que está acontecendo na instituição, se ela está bem, se ela está mal, se ela precisa de alguma coisa. É muito importante você ter uma visão ampla do negócio que você está. Que tá acontecendo. Isso. É o que o Felipe está falando aí, realmente, é o que eu vejo também. Ele realmente foi um profissional que já, né, que tem muitos profissionais que falam, ainda mais que eu estou, né, Felipe, praticamente desde 2006 que eu estou na docência. E muitos falam assim, nossa, mas e a oportunidade? A oportunidade aparece para aqueles que vai atrás. O Felipe foi como diz, é um testemunho real, porque praticamente, Felipe, você já saiu trabalhando de lá, não foi? Sim. Praticamente saiu trabalhando. Então é isso que ele buscou. Ele buscou conhecimento, buscou qualificação. E você entrou no edital de 2010, né? 2010. Aquele edital, 2010. Cara, olha que bacana. Formou em 2010, teve o concurso. E já passou. E já passou. Fica o recado aí pra galera que tá estudando radiologia. Primeiro lugar, olha só, cara. Não, Felipe, precisa. Eu não lembrava que coisa galera boa, que tá assistindo o podcast honra, pelo YouTube aí, eu quero parabéns, eu quero palminhas, porque merece. Demais. Cara, estudante de radiologia no ano de 2010, lá no Sena, soltou o edital da Secretaria Estadual de Saúde. Fizemos lá fez para técnico e fez para auxiliar. Intensivos no final de semana, né? Teve. Os intensivos no final de semana. Olha, foi até que nós falamos com o Leandro esses dias, né? Aquele intensivo, Felipe, foi tão assim, interessante que a maioria não, acho que todos os que estavam ali foram classificados. Interessante. Cara, aí eu falo, educação transforma, cara. Não adianta, porque olha só, em 2010 nós tivemos o edital, né? Nós tivemos um podcast com o Leandro Brito, que ele falou aqui,
Ele falou aqui conosco. Eu fui o professor. Eu ministrei. E eu Falaram fui que eu também. fui aprovado. E esse era o desafio, porque eu também queria fazer a prova e passar, né? Aí. Tá? E o Felipe, aluno, passou em primeiro, Sim. né? Eu fico muito feliz porque isso serve de testemunho e também serve como base para vocês que estão assistindo aí, para você que está estudando radiologia e que fica muito caindo aí na conversa de muita gente que fala um monte de potoca de radiologia, é que, cara, hoje só depende de você. Por quê? Denise, no ano de 2024, nós tivemos recorde em concurso público municipal Sim. no estado de Goiás. Estou falando do estado de Goiás. Não estou falando Verdade. Tocantins, Acre, Rondônia, que são regionais que nós também tomamos conta. Mas o estado de Goiás, eu nunca vi tanto concurso público, tantas vagas para radiologia, como foram. E, ó, aí vai ser um assunto muito importante que a gente vai discutir ainda, a questão também do reflexo do trabalho de representação Sim. que a diretoria vem fazendo, que é cobrar do secretário de saúde a efetividade dos profissionais de radiologia. Bacana, surgiu muito concurso. E fica de testemunho para vocês que estão nos assistindo que, cara, só basta querer. O que eu incentivo, eu sugiro, eu aconselho que o estudo ele não é um gasto, é um investimento. Então, se você tiver uma oportunidade de fazer um cursinho, de consumir um conteúdo, você vai ter, assim, ganhos muito grandes. E se você não tiver condição, tem, assim, muito material na internet, grátis. Ixi, demais. Tem grandes players aí na Demais. internet, Mazola, Denis Frazão, que Os caras são feras. que os caras são feras. esmiuçam qualquer exame, eles têm provas na internet. Então, assim, não fique preso só a estudar em casa, assim, procure um colégio, assim, um curso na internet que, sim, que vai fazer você vários ganhar hoje. tempo, entendeu? Felipe, Tem a vários. tua época, eu sempre falo sobre isso, a gente não tinha Não tinha. essa acessibilidade de informação. Era estudar prova antiga Isso, era um- saber E vai quem, na fé, né? E vai na fé, e saber quem que era a banca e Isso. ficar Acho que tinha um trocando livro de provas, referência, cara, que eu isso. tirei xerox dele inteirinho, que era o Bizu. É. Só. Bizu. É Hoje verdade. você entra no site do PCI Concursos, você vai lá na aba de provas, você consegue puxar a prova que foi realizada o mês passado. muito Então você bom. estuda ela, e eu tenho um costume muito bom de todas as provas de radiologia que são aplicadas, eu gosto de dar uma olhada. Independente da banca. Eu, particularmente, eu sou apaixonado em provas da UFG. Eu tenho essa, né? Eu tenho essa conexão com provas da UFG. Mas eu sempre gostei de estudar o perfil de banca que vai te avaliar. Isso é Porque muito hoje, importante. nas provas da UFG, né, a gente pega uma base muito boa na parte de interpretação de textos ali na língua portuguesa. Eles são bons na formação de perguntas na radiologia, por exemplo. Na radiologia, o comitê ali do Instituto Verbena são pessoas assim meramente especialistas. E a base de informações que eles extraem ali é 100% em cima, praticamente ali, do Tratado de Posicionamento Radiográfico, do John Lampignano, né, que é uma literatura sustentável. Então, assim, o perfil e a forma que eles vão perguntar é muito importante. É E isso verdade. você vai se adaptando, você vai se preparando, porque hoje eu sou um servidor da Prefeitura de Goiânia na base da prova da UFG. No outro concurso que eu fiquei em segundo lugar, provas da UFG. Então a gente começa a ter o perfil da banca, estudar o perfil da banca. Você que está me assistindo aí, muito importante, estude o perfil da banca, tá? Na tua época, né, Felipe? Não tinha muito, né? Não, Recurso. Não tem um recurso que a gente tem hoje, não. E era muito menos opção de concurso também, era concorrido, com menos estrutura para estudar, né? Bem menos. Então, assim... E é isso, cara. Quem quer ser concursado tem que gastar um tempo bom estudando, assim, tendo disciplina. Tem que dedicar mesmo. né? Dedicação. Tem que dedicar. Porque tem gente que tem seus sonhos, né? Eu mesmo, quando eu entrei, já entrei com essa visão. Eu quero um concurso. Eu quero Tem um gente que concurso. quer ser concursado, tem gente que quer ser Um empreendedor. bem sucedido no CLT, como empreendedor. Então, assim, Tem que buscar. todo mundo tem como crescer na sua área. Tem gente que quer ser bem sucedido como
como Uma funcionário. coisa que eu tô lembrando aqui... Você sabe o que eu acho? João, Pode falar, fica à vontade. Rapidinho aqui, para não deixar... Porque a memória não é boa tão Olha, vocês, que né? isso? Que é a São Mateus, né, que o Felipe trabalha lá com eles têm uma coisa muito bacana, que é o estágio remunerado através do IEL. E eu acho isso muito importante. Nós estávamos falando esse tempo atrás também da questão da busca do estágio, da busca de qualificação, às vezes demora. Então, você vê, né, radiologia, olha, passou muitos anos que não existe remunerado, jamais. Os estágios eram um investimento até alto para os colégios, para os alunos. E hoje, né, tem essa oportunidade. Lá lança cada 6 meses, né, Felipe? Eles lançam. A São Mateus, ela investe bem nisso, na base dos funcionários. Então, elas contratam bons estagiários, têm bons orientadores e quando surge uma oportunidade, são prioridade. Né? Então, assim... Um banco de talentos isso, lá, né? Eles formam um banco de talentos e é muito bacana esse trabalho que ela faz. Muito bacana mesmo, que eu estava lembrando disso aí, falei assim, nós não podemos deixar de comentar isso, que é muito importante. Serve de exemplo para outras empresas que estão nos assistindo, porque a gente precisa muito disso. A São Mateus, várias outras clínicas, a tendência é crescer, né? Que a gente sabe a excelência do trabalho que é prestado ali. Precisa de banco de talentos. Pessoas de confiança que vão assumir ali o muito setor. mais fácil você formar a sua mão de obra que você buscar lá fora. É verdade. Então, quem está formando mão de obra tem que entender que se você tem um profissional, é melhor você incentivar ele a fazer o curso, ele já conhece a cultura da empresa, é muito mais fácil, ele vai ser muito mais produtivo. Claro que existe, né, eu já entrei em outras empresas, né, de forma externa, mas porque eles não tinham internamente. Eles não conseguiram formar um profissional ali dentro, tiveram que buscar de urgência fora. Se tivesse formado ali dentro... cresceria ali dentro. Isso. Muitas clínicas trabalham com essa, né, com esse perfil, né? Onde ali um recepcionista, uma equipe administrativa está fazendo curso técnico. Eu, como professor, já recebi vários alunos, né, que trabalham e que tinham como objetivo tornar-se técnico ou tecnólogo em radiologia, né? Isso é muito bom, tá? Mas mesmo assim, hoje, eu falando como diretor do conselho, nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra especializada. Sim. Felipe, hoje você é um cara de sucesso na vida como servidor público, mas também como seletista, CLT. Você tem sua história como um grande profissional do CLT. Hoje, eu tenho certeza que você tem dificuldade para encontrar uma pessoa para cobrir suas férias. Na ressonância. A gente está vivendo isso já esses dias. Né? A gente tem muita dificuldade de mão de obra especializada que saiba fazer o básico. Assim, a gente está com dificuldade de profissionais que sabem fazer o básico. Uma tomografia básica, uma ressonância básica. E por isso que a gente opta por treinar o profissional, né? Mas o que eu deixo de conselho também, hoje tem muitas instituições, né, fazendo esses cursos que antes não tinha. Não tinha. Você só conseguia aprender se você trabalhasse num lugar que tinha. Ou de forma voluntária. É aquele conhecimento passado de amigo para amigo, né? Senta aqui do lado que eu vou te ensinar. Hoje aí a MS fornece, né, esse curso com simulador que a gente teve com o Marlos aqui no podcast mesmo, né, Denise? Com o Marlos. E ele até deixou claro para quem está nos assistindo, ele falou, cara, a visão foi essa. Eu encontrei um problema profissional que nós temos, esse é o problema que eu vivi, comecei a MS desta forma e hoje a gente explodiu pro Brasil todo. Nós somos referência no Brasil todo. E foi isso que eu levei para a minha diretoria, essa dificuldade de mão de obra. Eu falei, por que a gente não faz uma parceria com um curso, né, de ressonância, próprio Senares, e abre estágio de forma assim, efetiva mesmo, o profissional poder sentar na máquina com supervisão, não ter medo de estragar uma máquina, de fazer mesmo. É assim que o profissional aprende, não? É assim que aprende, verdade. Não tem como só olhar, ficar olhando, você não aprende. Até porque a gente precisa, é aquilo que eu falo, um dia,
nós aprendemos, né? Então, ninguém tá ali sem saber. Então, um dia aprendeu. Teve essa oportunidade. A gente tem que pensar que nós, assim, tudo acontece. Aposenta, a vida passa, né? Podemos não estar aqui mais. Então, temos que ter pessoas, né? Pessoas que conhecem. E pra gente, aqui, pelo menos aqui nessa mesa, a gente tem muito prazer em ensinar, né? Sim. Transmitir nossos conhecimentos e isso faz a gente aprender mais. Então, é um retorno, né? É um retorno. Pra gente mesmo, né? Que ensina, além de produzir novos profissionais, a gente Você aprende... vai buscar mais conhecimento. Você aprende cada dia mais. Os dois lados ganham, na minha opinião. Quem ensina e quem aprende. Isso é muito importante, né? E é um dos pilares que a gente trabalha muito hoje no Conselho, é a parte de educação continuada. Esse podcast, muito importante, né, Denise? É que, para quem está nos assistindo, né, entenda como que essa pessoa vai elaborar uma estratégia, arquitetar a sua vida profissional, né, para chegar ao sucesso, para ser um Felipe hoje, né? Isso. Então, ou seja, a gente vê que a educação continuada, ela transforma. E é muito importante. Não foi só sentado numa cadeirinha de uma escola técnica, por exemplo, de uma universidade, que a oportunidade chegou, por exemplo, no Felipe. Ele teve um processo, né? Então, ele teve que aguentar todo um processo para chegar num propósito. E é isso que muitos hoje, né, acabam não suportando, que são os profissionais que estão no mercado. Porque a gente recebe muita demanda no conselho, onde as pessoas falam, poxa, eu estou procurando um emprego. Aí você fala, bacana, que a gente conhece, geralmente, as clínicas, os locais que estão ali dando entrada no conselho, né? Aonde precisa contratar e etc e tal. Mas espera aí, tu sabe fazer pelo menos um exame de raio-x bem feito? Ah, mais ou menos, eu preciso praticar. Então não tem espaço, Felipe. Hoje o mercado, né, principalmente quando se trata de radiologia, nós precisamos que o profissional, quando ele vá chamar o paciente, ele esteja preparado. Ele sabe o que ele está fazendo, né? A gente trabalha com radiação ionizante. O nosso paciente, ele não pode servir como método de experimento ali para fazer um determinado tipo de exame, onde não tendo a certeza de que vai ser bem feito, né? Então, é o que nós precisamos fortalecer isso dentro de uma classe e colocar isso, já um trabalho em parceria que o Conselho vem fazendo com as instituições de ensino, desde o primeiro período de radiologia daquele aluno, colocar esse chip na cabeça dele. Cara, você precisa ter conhecimento, sim, mas você também precisa ter o quê? A mão de obra, a habilidade operacional de fazer. Ao mesmo tempo, né, que o profissional ele tem que ser paciente, ele tem que estar preparado ao mesmo tempo. Porque a oportunidade, ela aparece de uma hora para outra. Quando você menos imagina. Então, você tem que estar preparado, você tem que estar assim, pronto para assumir a responsabilidade, né? Claro que, como você está no início, não vão te colocar nas costas, né? Uma ressonância, né? Tudo. Mas você tem que estar sabendo o básico. Se você for passar num concurso de prefeitura, você tem que saber fazer um bom raio-x de tórax. Né? Isso é um básico do TEC. Isso é feito na escola, né? A escola. Então, se você não se dedica ao seu estágio, né? Você não vai ser um bom profissional. Você tem a oportunidade de um estágio de raio-x na própria sala de aula, cara, dá seu melhor, grava, repete em casa, assiste vídeo. Eu falo isso direto. Que para quando você chegar numa emergência, num hospital, você não vai ser a mesma coisa, tipo assim. Não vai mudar, é global. As incidências, posicionamento, técnicas mudam, varia muito pouco de aparelho para aparelho, mas... Eu costumo falar para os meus alunos, cara, que o que você aprende aqui em Goiânia com as nossas aulas, realização de um exame, por exemplo, você vai usar em qualquer lugar. Vai atender um paciente em Bogotá, vai atender um paciente em Nova York, vai atender um paciente, né, em Senegal, em qualquer lugar do mundo. O protocolo é o mesmo. Esses dias eu estava vendo um material vindo, né, de um pessoal de Moçambique, cara, a mesma coisa. Um pessoal da Angola, a mesma coisa. Assisti uma aula, né, de uma professora de Nova York, né, cara, a mesma coisa. O que muda? Tecnologia. Aí eu falo, eu sei fazer
um exame num aparelho, eu falo raio-x e tomografia, num aparelho antigo, não tem problema nenhum, eu alcanço o resultado daquilo que é proposto. Então, ou seja, é um procedimento padrão em qualquer lugar no mundo. Esses detalhes é treináveis, sistemas, marca de aparelhos, isso aí você Eu falo, pega, né? eu falo muito para os alunos que isso aqui é igual dirigir. Às vezes você troca de um carro para outro, você apanha um pouquinho no começo, mas você vai, né? E a mesma coisa, às vezes os estágios, às vezes o aluno seja de seguro, só isso tá bom? Eu penso que os estágios, quem está preceptoria que está junto ao aluno ali, ele tem que avaliar se o aluno consegue. Ele consegue atender um paciente sozinho? Ele está apto. A experiência vai ser o tempo. Sim, às vezes eu vejo profissionais inseguros. Eu sou especialista em Siemens, eu nunca trabalhei com GE, eu não sei se eu vou conseguir. É assim, com uma semana, os aparelhos são intuitivos, você não precisa se preocupar com marca de aparelho, você tem que saber fazer os exames, que é a mesma forma. Um abdômen arterial, fase arterial é a mesma coisa. O tempo é o Uma mesmo. ressonância de lombar é a mesma coisa em todos os aparelhos. Então, assim, essa preocupação, não precisa ter essa preocupação tão grande. Sistemas é treinável. Agora, o básico a gente estuda na escola mesmo, essa tem que ser... A parte do conhecimento, imaginologia, saber que aquela fase é uma fase arterial perfeita. Pera aí, nossa, e essa fase portal? Eu tô vendo um fígado bem ramificadinho, bem, né? O contraste percorreu bem ali. A fase equilíbrio, eu consigo ver ali um rim excretando. Isso é o básico, Isso né? entra a parte do profissional buscar um pouco mais, né? Estudar um pouco de anatomia, de patologia, né? Para ele ter um atendimento mais direcionado, né? O pedido vem, abdômen total. Ele, tipo assim, se ele entrevistar o paciente, né? Ter uma conversa com o paciente, ele vai entender o que ele vai precisar fazer, né? Não vai precisar reconvocar o paciente, né? Fazer fases desnecessárias. Essas coisas, assim, com a prática, você vai entendendo que são muito importantes. São muito importantes. E assim, já entra um princípio muito importante, Denise, também, que é a radioproteção, né? Sim. Porque, assim, aí vem um pilar fundamental. Quando eu passei por um treinamento, né? Lá no Hospital Alberto Rassi, no HGG, o nosso supervisor, na época, né? O finado Francisco, ele nos falou, tá na dúvida? Faz arterial, portal, equilíbrio, tardia. Mas o correto é, o paciente está com uma doença hepática, melhor fase que tem a portal. Sim. O paciente está com um problema, né, no sistema urinário, melhor fase é equilíbrio. Então, ou seja, tem fases que você tem um ênfase ali. Então, não necessariamente fazer as 4 fases, mas aquela fase que realmente, assim, é fundamental naquele diagnóstico. E hoje, né, falando sobre contraste, a gente tem a presença o acompanhamento dos médicos, a gente tem, assim, uma aproximação maior com os médicos radiologistas. Hoje você está o tempo todo com eles. Então, assim, né, se de forma presencial ou de forma online com eles, mas você tem ali uma rotina. E quando você pega essa rotina e está com esses profissionais, é muito importante porque, vou dar um exemplo, a tomografia é um dos exames que mais se aplica a radiação. É muita radiação e muitas vezes colocar o paciente para fazer fases desnecessárias. Esse é um dos problemas. Por quê? Coloca um técnico em radiologia, o famoso apertador de botão, o que ele vai fazer? Ele vai tocar aquilo ali, né? Mas sabendo que ele poderia minimizar muitas vezes, né? É o princípio, né, da otimização, né, da proteção radiológica, que é uma das suas obrigações como profissional proteger o paciente, né? Proteger a sociedade, Sim. né? Porque radiação não é brincadeira. Não. Né? E quando você não está preparado, você repete sequências, repete incidências e você está prejudicando o paciente mesmo que de forma não intencional, né? Então, tem que se haver uma preocupação grande com isso, né? Entender de patologia, saber quais são as fases importantes, discutir com o seu médico, não tenha medo de conversar com o seu médico radiologista, Isso é importante. né? Falou, doutor, eu tenho uma dúvida, essa patologia, precisa de eu fazer arterial? Não vai ser importante. Então, você já elimina uma fase, elimina, né? Acho que tem que ter esse cuidado também. E muitas vezes, Felipe, assim, até quem empoderou isso aí foi o Conselho Federal de Medicina em cima de um parecer técnico, né? Dando essa autonomia para o médico radiologista na aplicação de contraste.
Isso. A relação do técnico, tecnólogo em radiologia com o médico tem que ser muito próxima. Porque Exatamente. tem exames que são indicados com contraste, né? Uma tomografia do abdômen com contraste. Mas quando faz uma avaliação lá no aparelho, né? Faz ali um volume sem contraste, o próprio médico radiologista fala, não tem necessidade de aplicar contraste. É por ali a gente já para o exame. Então, assim, não é... É mais do que necessário o técnico em radiologia, o tecnólogo, ele ter uma relação próxima com o médico radiologista, porque isso vai facilitar muito o trabalho dos dois, né? Aí vem um pilar muito importante que eu bato na tecla com a Denise aqui sempre. Esse técnico em radiologia e esse tecnólogo, ele tem que estar preparado com argumento. Ele não pode chegar chegando, conversando com uma pessoa leiga que desconhece dos protocolos em tomografia para conversar com o médico radiologista. Ele tem que entender tanto quanto o médico sobre aquilo que ele está fazendo. E essa foi uma das falhas que eu percebi no desenvolvimento da minha carreira. Eu passei por muitos técnicos em radiologia que os caras tinham um conhecimento muito avançado, Felipe. Sim. Que os médicos radiologistas, os caras tiravam o chapéu. Sim. Mas muitos técnicos e tecnólogos de radiologia que os caras, assim... Os caras falam assim, vou fazer o que está no pedido porque eu não vou conversar com o médico radiologista, né? Porque aqui eu não tenho argumento suficiente para conversar com ele, para falar. Aí, assim, aquele cara aperta botão. Aí, na hora do médico laudar, o médico falava, poxa, não tinha necessidade de gastar recurso, contraste, seringa, né? E etc. Eu queria até comentar sobre isso. Primeiro falando da parte disso aí, de você argumentar com o médico. Vou te dar um exemplo. Lá com meus médicos, lá, os radiologistas, existem situações, por exemplo, antigas, ou situações que são, né, culturalmente. Tipo, não usar contraste, tem que suspender metformina antes e depois. Teve algumas publicações isso, sobre isso. Dispensar, não pode amamentar com gadolínio, né? Gadolínio. 2 dias, como é que você fica 2 dias sem amamentar um Nossa. neném? E a Então, assim, mastite? já saiu diversas publicações que isso não afeta, né? Não vai chegar a contraste no neném, o rim não vai ser afetado. Você pode suspender, sim, 2 dias após a metformina, mas... E também a parte se você faz um sem contraste, né? Você discute com o médico, doutor, tem realmente necessidade de injetar? Ele, não, é o que eu consigo laudar. Então, você economiza recursos, né? Você tem uma visão da empresa, né? De economia, de evitar desperdício, de irradiar o paciente. É bacana que você está falando aí, né, Felipe? A gente vê que a medicina, né? A medicina, desde que o mundo é mundo, a medicina, ela vem buscando esse conhecimento de soluções para diversas doenças, essas coisas. Então, lá atrás, às vezes, eles pensou que não afetaria. Hoje, eles veem com estudos, pesquisa, que não afeta. E isso que a gente tem que passar para o nosso profissional também. Gente, tem que continuar estudando. Não adianta eu falar que tá bom o que eu sei. Tem que continuar estudando. Tem que continuar para que você comece para você sobressair e realmente fazer um exame com qualidade, com segurança, né? Isso é muito importante. Os profissionais que já estão há um bom tempo, a gente já está no meio do caminho, Nós né? estamos no meio do caminho, né? Nós estamos no meio do caminho. Então, a gente também não pode deixar de lado, né? Falar para os profissionais que já estão aí, estão... como é que é a palavra? Os profissionais que estão, né? Já mais experientes. Tipo, não deixar o estudo de lado, assim... Não ficar por conta só de fazer seu horário ali, mesmo que você tenha... Porque você entra no piloto automático e também no piloto automático vem os erros, né? É verdade. Sim. Se você faz um exame ali, aí você já não quer mais conversar com o paciente, você só quer fazer o protocolo e aí vem os erros. Você deixa de olhar uma coisa que tinha que ter olhado, não faz uma sequência que precisava. E aí você A gente cria uma própria armadilha no sistema, sabia? Porque é aquilo que eu sempre comento, aquilo que a gente começa a fazer, começa a criar uma cultura de vícios, aparece ali as falhas. E chega um momento que você começa a fazer errado todo dia, que o errado se torna certo. Esse é o maior problema. É um erro grande. Infelizmente. Tá?
E é através desses erros que acontecem, né, os principais problemas. Aí vamos lá, um exemplo. Precisa fazer uma anamnese para fazer uma tomografia. Aí todo mundo acha que é uma anamnese, eu pego aqui, coloco lá na recepção, pro meu recepcionista, né, pedir o paciente para preencher as informações, marcar o X lá e etc. Aquilo ali é uma anamnese. E muitas das vezes o paciente Na não tem verdade, conhecimento técnico sobre aquilo. não. Ele precisa realmente de uma conversa. Aí nós vamos lá na fonte da literatura. A anamnese ela deve ser feita com um profissional especializado. Sim. Aí eu preciso, por exemplo, do Felipe que vai atender a paciente. O Felipe vai preencher aquele questionário, mas usando todo o gingado técnico dele para aquela anamnese. Porque o principal papel dela é o quê? É uma linha investigativa. Eu preciso saber o que o meu paciente tem para que eu possa alcançá-lo, né? Então, infelizmente, tem locais ainda, né, que a gente já presenciou, já pegou, né, que quem preenche ficha de anamnese é paciente, né? Aí aproveita por baixo do anamnese um terminho de consentimento que nem ele lê, tá lá um termo de consentimento falando das reações do meio de contraste, nem o paciente leu, ninguém leu, ele vai lá e assina, passa um pouco, chama para fazer o exame. Ele não tem ideia do que vai acontecer ali na realização do exame. Então, o sistema ele é tão fragilizado porque, olha só, o meu profissional de radiologia deveria fazer uma investigação clínica para saber o porquê daquele exame, onde eu vou conseguir explorar e o que eu vou alcançar desse exame, e a segurança que eu vou passar para o paciente, porque uma vez eu aplico o meio de contraste, e contraste pode ter reação. E essa reação, por mais que a bula especifica que é raro acontecer reação, mas causa morte. Sim. Né? É um dos efeitos colaterais, né? Óbito. Né? Pode chegar. Né? É o que eu falo para minhas enfermeiras, para minhas técnicas e para meus colegas que não têm as técnicas de enfermagem, que quanto melhor a anamnese, melhor o laudo, né? Então, o médico, ele olha com muita cautela aquela anamnese. Então, se você pôs poucas informações ou não pôs o necessário, ele vai laudar de acordo com aquilo. Ele não tem um acesso ao paciente igual a gente tem. Não. Então, quanto mais informação, claro que informação é importante, tempo de cirurgia, se já fez uma cirurgia, né, se tem história de câncer na família, muda completamente o laudo. Muda. E isso, para o paciente, quando ele vê um laudo bem descritivo, ele cria uma confiança com aquela empresa. Então, com a sua anamnese, você cria um vínculo com o paciente, né? O paciente fica mais confiante naquele exame. Tem paciente que vai lá na clínica só quer fazer exame com um técnico ou com uma técnica, né? Mamografia principalmente, Não, mamografia. Né? Mamografia... A gente acaba tendo as clientes. A paciente casa com a técnica, né? Porque ela só quer... Se não tiver lá, ela não faz. Eu até costumo falar para ela, até o ano que vem. Até o ano que vem. Então, é importante essa parte de trocar uma ideia com o paciente, né? Na ressonância, tem a parte da claustrofobia, que você tem que tranquilizar o paciente, entender, né? Não tratar o paciente como você acha que é normal, a ressonância, mas tem paciente que nunca viu. Não. Tem paciente que nunca viu contraste, não sabe, já chega ansioso na clínica, no hospital. Você tem que ter empatia de tirar um tempo e explicar. O exame é barulhento, os primeiros minutos realmente, mas depois se acostuma. Se quiser, pode trazer um acompanhante, ficar do seu lado. Né, tomografia, explicar sobre o contraste, né, são detalhes que, assim, faz muita diferença no atendimento. E o né? Felipe falando, né, eu lembro lá, quando eu comecei na mamografia, o tanto que é importante a anamnese, não tem como deixar na mão só do paciente. E eu mesmo sempre fiz questão de fazer a anamnese com a paciente, pergunto, né, se tem alguma lesão, alguma cicatriz, verruga. Não, tudo era não. A hora que a paciente tirou a roupa, isso aí foram várias, não foi só uma, não. Acontece. Mas, dona Maria, você falou que não tinha nada. E essa cicatriz aqui? Não, minha filha, isso aqui, quando eu tava amamentando, o bebê arrotou no meu peito. Eu falei, ixi, que coisa estranha. Fiquei meio assim, falei, nossa, mas coloquei lá a lesão, depois fui perguntar pro médico. Isso já tinha passado já quase umas 3 pacientes. Nessa mesma informação que o bebê arrotou e tinha uma cicatriz na mama. Aí o médico falou, isso é mastite, que eles davam antigamente. Secava ali, formava, né, a ferida
ia, né, acabava ali cicatrizando e ela não sabia que era mastite que ela teve. Então, ela não sabe me informar. Ela achava que não tinha nada na mama. É importante, a anamnese é muito importante mesmo. Sim. E assim, na verdade, é uma linha bem estruturada, né? Para que você possa alcançar o sucesso na realização de qualquer exame. Mas tem exames, por exemplo, como mamografia, tomografia e ressonância, isso aí é fundamental, né? O olhar clínico para uma paciente que tem histórico familiar com câncer de mama é diferente. O olhar clínico para uma paciente, por exemplo, que fez ali uma quadrantectomia é diferente, né? Aí, por exemplo, chega o paciente na ressonância magnética, o paciente que tem histórico familiar de uma determinada doença. Ah, é porque meu avô teve Alzheimer, né? O meu pai tem sequelas, às vezes dá. Né? E aí eu tô, né? Então assim, né? Eu tô fazendo um tratamento com psicólogo. Então assim, encaixa a ideia, a coisa encaixa. Porque, de repente, chega uma informação crua para o Felipe vai fazer o quê? Ele vai usar o protocolo básico de uma ressonância de crânio. Mas quando o Felipe ele sabe que o histórico daquele paciente, né, é um paciente que vovô teve Alzheimer, papai tem sintomas ali, apresenta alguns sinais, né, daquilo que o Alzheimer traz. E muitas vezes é um paciente que vem, por exemplo, oriundo de um serviço de psiquiatria, de psicologia, etc e tal, né, e de neurologia, você fala assim, poxa, né? Eu já tenho um horizonte aqui para realizar um exame e usar as ponderações corretas para alcançar aquilo que, né, esse paciente está me apresentando. Então, não é fazer por fazer, cara, né? É diferente a coisa. Então, por isso que esses pequenos detalhes, eles devem ser muito bem valorizados, né? Para que possa alcançar aí um resultado com maior excelência, que a gente possa entregar para o paciente aquilo que ele merece, para não ficar como muitos pacientes falam, já fui na mão de tanto médico, tanto profissional, tanto exame e nada descobre o que eu tenho, né? Mas foi mesmo? Foi feito de fato mesmo? Será que esses profissionais cumpriram realmente fielmente a literatura? É a questão, né? Verdade. Isso mesmo, é verdade. Também o Felipe é o nosso presidente da Coref, né, Felipe? Isso, Ele é o exatamente. presidente da fiscalização, né, do estado do Acre, Rondônia, Tocantins e o estado de Goiás, né? Goiás. Sabe muito bem onde o fiscal foi uma vai, nova missão, onde apesar vem. que o Felipe já passou por diversas comissões, né? Mas essa aí é a mais atual, né? A gente está à frente dessa comissão, né, a Coref, que é a comissão das mais importantes do Conselho, né? Fiscalização. Fiscalização, mas a gente tem feito um trabalho, né, quebrando alguns paradigmas de que fiscalizar não é punir, né? Verdade. A gente vem fazendo um trabalho educativo, né, junto com o Renato, que é o nosso fiscal, que roda mais que notícia ruim aí. Já foi na clínica de vocês, Já. né? Se não foi, chegará, viu? Ele mora em Porto Velho, né? Mas faz todo o roteiro aqui em Goiás, Tocantins, Acre. E, assim, um cara bacana, ele passa os relatórios pra gente, a gente conversa junto, discute, né, a melhor forma de fiscalizar. E ele tem passado que o pessoal tem conhecido o trabalho do Conselho, entendido, né? A gente chega nas unidades. Às vezes o profissional nem sabia que tinha que pagar conselho, né? Eu não estava trabalhando, né? Não, Você fala, poxa. tem essa situação, né? E entender um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, né, que a fiscalização, ela funciona como roteiros, né? Isso. É feito um planejamento, Exatamente. geralmente é feito um ano antes a gente tem que praticamente. entregar no ano anterior, né? Entrega geralmente lá, acho que é para outubro que já entrega-se o plano de fiscalização para o ano seguinte, né? Então é feito. Então todas as unidades têm esse planejamento de passar em todas as unidades e o conselho, lógico, que cobre também as denúncias, né? E atualmente nós só estamos com fiscal, né? Devido, infelizmente, teve 2, né, que pediu para sair porque conseguiram coisas melhores, né? Graças a Deus. E aí a gente está esperando porque a fiscalização
tem que ter o concurso público. E a gente sabe que o Isso. concurso público não abre da noite pro dia. Então, nós estamos agora, né, Não depende só de planejando. nós, né? Provavelmente em breve vai ter, fiquem de olho. Quem Isso, sabe alguém aí que está nos assistindo vai ser nossos próximos fiscais, né? Isso é Excelente interessante. oportunidade para os Tu concurseiros. fez, né, Eu o concurso pra fiz, fiscal, né? Eu fiz, fiz mas, também. mas na época eu era... Foi na época de 2010 também, então É, acabou que isso. eu optei por assumir a A Secretaria, Secretaria de Saúde. Que é mais tranquilo, Isso. né, cara? Isso, é bom. Né? Que é Mas bom também. assim, apesar das dificuldades logísticas aí da fiscalização, né, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho aí, né? E é isso, estamos juntos, né, nessa comissão aí, vai dar tudo certo. Já tá dando, né? A gente vê um tá dando resultado certo. muito bom, porque Isso. nós que estamos na diretoria executiva, né, Denise, a gente recebe assim... a gente recebe, né, os resultados que vêm da comissão de fiscalização do conselho, a gente vê que realmente, assim, os números mudaram bastante, né? Tem muita demanda da vigilância sanitária, tem muita coisa, viu, pessoal? Que a demanda é da vigilância sanitária, mas o conselho, ele é atuante, ele vai em cima, cobra da vigilância, tem muita demanda no Ministério Público, então, assim, aqui o lado bom é que nós não fazemos vista grossa de nada, tá? Então, se tem que arrumar, tem que arrumar. Se não arrumar, Ministério Público. Com a gente não tem conversa, né? As autuações estão acontecendo. Então, para você que é profissional, sinta-se bem seguro, porque o nosso conselho é um conselho que luta muito por você, pela condição que você possa ter, né? De trabalhar, de poder atender seus pacientes com segurança, de poder executar seus atendimentos com segurança. E nós estamos aqui justamente para isso, para lhe representar. Tá? Então, a gente vê esse resultado muito importante que vem sendo feito, né? Nos 4 estados, acho que o estado que mais tinha pendências era o Acre, e o Acre, muitos profissionais vêm se reorganizando, se regularizando no conselho. Nós temos um apoio muito grande, né? Sim. A CESACRE está nos mandando ofício sempre, né? As clínicas particulares, nós temos o contato de todos os donos das clínicas particulares, o contato é direto, então assim, eles estão muito empenhados conosco, isso é muito bom porque é um trabalho, né, é um reflexo muito positivo que veio da fiscalização, tá? Então isso eu fico feliz, né, porque nós estamos assim sendo muito bem vistos lá fora pela governança de um modo geral. Mas quem carrega isso, na verdade, é o setor de fiscalização. Nosso fiscal tem cumprido, né, direitinho o papel e o nosso presidente aí cobrando dele, né? Sim, acompanhando de perto, dele, né, os relatórios. Cobrando dele esse desempenho. E se a gente souber que o Felipe tem ali, né, um espaço na semana, né, aplica a responsabilidade do Felipe, né, Denise? Sim, com certeza. Tá carregando muita responsabilidade, né? Mas é isso, né? Quanto mais você estuda, mais responsabilidade vocês carregam. Vocês podem ter certeza absoluta disso aí, tá? E ó, pra gente poder né, já estamos praticamente caminhando para o fim. E aí antes, né, Denise, eu queria dar aquela oportunidade pro Felipe falar com vocês, profissionais, técnicos, tecnólogos, os alunos de radiologia. Fique à vontade, Felipe, ó. Eu particularmente lhe dou esse momento para você poder, tá? Obrigado, ficar João. bem à vontade. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, que o Conselho está abrindo esse espaço para profissionais, né, poderem trocar ideia e discutir, e que quem está entrando agora na radiologia, que está estudando, está lá no curso, se especialize, não fique preso só o curso, procure se especializar, estudar, fazer network, participar de congressos, né? Isso vai ser muito importante para o seu crescimento, né? Participar de concursos, estudar, porque a porta de entrada é o estudo, é o conhecimento. Verdade. Na nossa área é o conhecimento, porque você em conhecimento você não passa em concurso, você não consegue passar no processo seletivo, né? E para quem já está na área, a dica importante, sabe? Apesar de investir, né, em conhecimento, invista em você também, né? Não fique a vida toda dentro do hospital, né? Então, assim, tenha um hobby, cuide da sua saúde, que você vai ser muito mais produtivo. Você vai ter uma carreira de sucesso somando esses fatores. O início vai ser difícil mesmo, não vai ter tempo, você vai ter que estudar, trabalhar, mas depois que você estabilizar,
dar uma tranquilizada, vai dar uma aproveitada na vida. Conselho vivido próprio, viu? Ah, que bom. E o Felipe, né, além de um bom técnico e tecnólogo em radiologia, é atleta também. Eu sei. Nossa! Tá? Corredor. Já chegou na marca dos 20 Já. quilômetros? Ó, coisa Tá boa, vendo aí, hein? ó? Isso aí. Além de um bom Tem uma profissional, prova aí, é um atleta. Isso aí, final tá? do cuidando da mês. saúde E aí. ele, a namorada dele, né? Porque Isso, um Gabriela, incentivando o outro, a beijo pra Gabriela. É isso aí, Gabriela. Põe o Felipe daquele jeito, tá? Que aí Pois eu é tenho isso. certeza absoluta que ele vai produzir mais e mais e mais e mais, né, Felipe? pra Muito feliz. Pra você trabalhar na saúde, você tem que ter saúde, né? Tem que ter saúde. com Tem que ter certeza. saúde Acho que falou tudo. É. Não isso só aí. saúde física, como saúde mental também. Isso. É isso, João. Tá? Felipe, Obrigado. foi um prazer estar com você aqui nesse podcast, né, Denise? Nós Sim, estamos Obrigado, muito felizes por estamos estar muito recebendo você. satisfeito aí. Tá? Satisfeito com você, satisfeito pelo belo trabalho que o Felipe vem fazendo no Conselho Regional também, né? Parabenizar o Felipe pela bela carreira, né? Um profissional maravilhoso. Que a gente Exemplo tem, um para exemplo muitos, pra né? muitos, Isso aí. né? Que estão começando a carreira, né? Que estão estudando radiologia e falam assim, nossa, o que eu vou fazer? E agora? Siga o Felipe, poxa. O Felipe saiu do curso técnico e já foi direto ser um servidor público, porque estudou, correu atrás, Isso. né? E o Felipe sempre foi uma pessoa muito dedicada, né? E com certeza, né? Digno de todos os seus méritos, né, Denise? Verdade, é isso aí. Obrigado. Pessoal, um Obrigado. abraço para vocês. Até! Até mais.